Visão Espírita. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero te ver. Você é imortal. Já pensou nisso? Nosso programa de hoje tratará de um tema que está tão presente em nós e que talvez não tenhamos dado conta disso por uma série de razões. A imortalidade. A imortalidade da alma. 95% dos brasileiros admitem sua crença na imortalidade. Mas será que esta crença se reflete nos sistemas de vida do dia a dia de cada um de nós? Vivemos mais como seres imortais ou mortais? Por que se tem tanto medo da morte? Por esta causa é que estamos afirmando e mesmo perguntando: você é imortal? Já pensou nisso? Nelson e nossos espectadores queridos, na verdade a ficha só cai para aquele que acredita na reencarnação. Porque achar que a alma é imortal e não há reencarnação é o maior suplício que possa existir. Você desencarnar e ficar dormindo o resto da vida, ou ir para o paraíso tocar harpa e trombone, ou ir para o inferno e sofrer eternamente. São 3 suplícios que ninguém merece. Portanto, Deus não poderia ter criado algo tão contestador e tão sofredor dessa maneira. Portanto, a mim já caiu a ficha que eu sou imortal desde esta encarnação, não sei a última, que eu passei a entender a reencarnação. Então vale a pena ser imortal, porque todos os erros que eu praticar, todas as falhas, todas as minhas fraquezas estarão sendo corrigidas no decorrer dessas encarnações. Então eu posso ser imortal porque um dia eu atingirei a perfeição. Agora pensa bem, ser imortal imperfeito como nós somos, seria o suplício da saudade, não? Avilda, é interessante, né? Esse tema imortalidade, né? A religião cristã, ou as religiões cristãs, ela coloca, de certa forma, essa condição da imortalidade, né? Mas nós vemos, no mundo, de uma maneira geral, no mundo cristão, né, que parece que é difícil incorporar isto, né, nós incorporarmos essa condição que somos imortais. Porque se incorporássemos, possivelmente o mundo fosse muito melhor até, não? Como explicar isto? Se entende que somos imortais, mas na realidade nós não vivemos essa imortalidade. O egoísmo que nós ainda estamos presos, ele nos conduz ao imediatismo. E o imediatismo não suporta a imortalidade, porque nós teríamos que trabalhar pelo futuro. E nós trabalhamos somente por este instante. E assim como, na verdade, é só por hoje tudo que fazemos, mas é um preparo para o dia de amanhã, porque amanhã será o só por hoje novamente. Acontece que a busca do prazer, a busca da satisfação, a busca dos bens materiais é tão contagiante que nós não queremos aceitar a imortalidade, a não ser por cultura, mas porque nos ensinam, principalmente na doutrina cristã, que somos imortais. Mas o aceitar a imortalidade é aceitar uma responsabilidade, da qual o homem não está interessado ainda em aceitar. Nós queremos viver apenas o dia de hoje, o imediatismo, desfrutarmos dos bens que a vida nos oferece e esquecermos de desenvolvermos o bem dentro de nós. E não temos preocupação com o próximo, porque nós dizemos que amamos a Deus, porque a doutrina ensina que quem não ama a Deus é um herege, e você, para não estar incorrendo nisso, você acaba dizendo que ama a Deus, mas na verdade ninguém ama a Deus, porque a única maneira de amar a Deus é amar o próximo, nós nem respeitamos o próximo, então estamos muito longe ainda de que essa imortalidade
seja inerente à vontade de se desenvolver, não é? Excelente pergunta, e a forma como você faz me leva a pensar nas duas questões que nós que somos imortalistas, nós que somos crentes na imortalidade do espírito, que somos, vemos assim o tempo todo. A primeira é, sim, nós somos imortais. E a outra é, sim, nós vamos morrer neste momento. A coisa mais certa que existe é que a cada dia nós nos aproximamos da finitude desta vida, da finitude de uma realidade material que nós construímos, e alguns construíram como se ela fosse a única. Para nós não, ela não é a única. Com um detalhe, eu gosto, Nelson, de observar o quanto às vezes, se nós imaginarmos a vida um pouco mais para perto, um pouco mais próxima, isso nos dá uma capacidade até de fazer com que esta vida seja melhor aproveitada. Há pessoas que estão considerando a imortalidade como uma espécie de prerrogativa ou de desculpa para fazerem com que suas vidas sejam pequenas no agora. Então, já que eu tenho muitas e muitas vidas, já que eu vou ter muitas e muitas reencarnações, eu posso fazer desta o que eu bem entender. E eu penso que, na verdade, olhar a imortalidade da vida é, antes de tudo, olhar a responsabilidade que nós temos com a vida que temos. Essa é a vida mais importante para mim. Não as que já passaram, não as que vão chegar. Essa que eu vivo, melhor dizendo, esta que agora eu tenho, é a mais importante. Então, quando cai a ficha a respeito da minha imortalidade, cai a ficha a respeito da minha mortalidade. E do importante tempo que nós temos, que é único, que é o tempo presente. Então eu gosto de lembrar as pessoas que são espíritas que, apesar da imortalidade, considerem a finitude das suas vidas. Inclusive, respeitem o fato de que outras pessoas podem não considerar a vida como eterna e podem sofrer muito quando a vida de alguém amado acaba. Lógico que nós sofremos o luto normal, a nossa dor normal, mas temos este consolo que a doutrina espírita nos traz, de perceber que aquele que partiu apenas momentaneamente, em algum momento ele estará conosco, mais à frente. Mas eu vejo que algumas pessoas diminuem ou desmerecem o sofrimento dos demais. Ou até o contrário, por ser espírita eu já fui mal olhado, mal visto, quando eu chorava no enterro de uma pessoa querida. E alguém comentou assim, mas ele não é espírita, palestrante, está chorando no enterro? E essa pessoa esqueceu de lembrar que eu sou espírita, mas eu sou humano. E que eu tenho emoções como a dor, da perda, a tristeza, essas coisas são absolutamente humanas. Então eu gosto de lembrar que nós temos a imortalidade como uma consciência. Nós temos a mortalidade da atual vida como uma certeza e que podemos lidar com essa realidade de uma maneira mais tranquila, e isso não nos impede de olhar a emoção humana como algo legítimo. Eu sofro com a dor, eu sofro com a perda, eu sofro com a tristeza daquele que partiu, mas eu sei que um dia irei encontrá-lo. E assim sendo, eu posso sofrer, mas eu dificilmente me desesperarei. Ter consciência da minha imortalidade também não me leva a desconsiderar a consciência da minha humanidade. Carl, esta condição de ter consciência da imortalidade, né, que nos parece que grande parte ainda de pessoas não o tem, essa consciência e incorporar essa consciência da imortalidade, será que não é isto que leva, pelo menos as estatísticas que se fazem, para que a maioria das pessoas tenha medo da morte? Ultimamente eu tenho percebido que algumas pessoas de fato têm medo da morte e algumas pessoas têm muito medo da vida, Nelson. Muito medo da vida. Muito medo do que a vida representa, muito medo dos desafios de se estar aqui na Terra. Eu me lembro de um pensador bem pessimista, que é o filósofo Schopenhauer, e que ele dizia que a vida é uma espécie de pendulação entre a frustração e o enfado, o tédio. Então, em alguns momentos nós estamos na frustração de não ter o que desejamos,
e no outro já temos o que desejamos, mas isso nos entedia, isso nos enfada. É um pensamento bem pessimista, logicamente, mas para muita gente a vida é assim, a vida mete medo, a vida é um eterno querer coisas e não alcançar, ou quando alcança já não servem mais. E lidar com essa situação, lidar com a dificuldade, lidar com a imprevisibilidade da vida, lidar com a nossa infalibilidade, porque mesmo tendo a doutrina, que é uma grande concentração de conhecimentos importantes sobre vida na Terra e vida fora dela, ainda assim nós podemos ser falíveis, porque somos humanos, nós podemos errar, nós podemos escorregar, nós podemos ser incoerentes, pensar uma coisa e fazer outra, ou seja, a vida nos apresenta muitos desafios, e normalmente ter medo da morte pode acontecer com pessoas que têm medo da vida, elas não sabem o que as espera diante da vida que elas tiveram. Eu me lembro de um conto, que é um conto judaico, que fala sobre um rabino muito respeitado, muito amado pelos seus seguidores, chamado Súcia. E Súcia estava à beira da morte. E as pessoas esperavam que à beira da morte, aquele rabino, aquele homem santo e sábio, estivesse mais tranquilo, mas não, ele estava muito apavorado. E aí os seus seguidores disseram, mas mestre, como você pode estar tão apavorado? Você nos ensinou tanta paz, nos ensinou tanta tranquilidade, agora está diante da morte e está assim tão apavorado. E ele falou assim, eu estou apavorado com a pergunta. E as pessoas ficaram intrigadas. Que pergunta, Súcia? E ele falou, é o seguinte, ao chegar do outro lado, eu vou encontrar um ser que me fará uma pergunta. Se a pergunta for, Súcia, por que você não foi tão sábio quanto Salomão? Se me perguntaram isso, vai ser muito fácil. Eu vou responder, eu não fui tão sábio como Salomão porque eu não sou Salomão, eu sou Súcia. Dessa pergunta eu tenho como escapar. E se ele me perguntar por que você não foi tão corajoso, bravo, guerreiro quanto Alexandre? Eu vou ter condição de dizer eu não fui tão bravo, guerreiro como Alexandre, porque eu não fui Alexandre, eu não sou Alexandre, eu sou Súcia. Mas sabe, o meu medo é que olhem para mim no fundo dos meus olhos, lá do outro lado, e me perguntem, por que você não foi Súcia? Por que você não foi aquele que você poderia ser? E essa é uma grande dor, de você perceber que durante sua vida você não foi quem você poderia ser. Você teve medo de fazer, medo de viver. Você viveu cercado de crenças que não eram aquelas que poderiam fazer você ser legitimamente você. Talvez essa seja uma grande questão e um grande medo de boa parte das pessoas. Passar por uma vida sem ser o que poderiam ter sido. Vamos continuar desdobrando este intrigante tema que é a imortalidade da alma. Se somos imortais, por que a grande maioria das pessoas tem medo da morte? Por que não existe uma educação para a morte? Por que muitas religiões, ao invés de reduzir este medo, ainda contribuem mais para que este medo exista? Acredito que isso seja fruto da educação ou da falta de educação relacionada a esse tema. Nós não temos uma educação para a morte, apesar de países da Europa existir esses cursos. Herculano Pires, professor, escreveu um livro, Educação para a Morte, aconselhando a que os centros espíritas, pelo menos, fizessem esse tipo de abordagem. Por outro lado, nós não nos preparamos para as perdas, nem a perda da beleza, nem da saúde, nem dos bens materiais, nem dos entes amados. Como não existe esse preparo, quando se fala em morte, todo mundo bate aqui na madeira, vamos mudar de assunto, e ela sempre chega, é inevitável. E também existe um outro aspecto de outras religiões que citam depois da morte ou um inferno eterno ou um céu de inatividade. E isso atemoriza as pessoas que preferem não aprofundar esse tema. Eu lembro que alguns anos atrás, muitas crianças estavam doentes e os pais buscavam psicólogos por estarem com medo de Deus. Você imagine, os psicólogos descobriram que estavam com medo de Deus e viram que isso era um problema
dos pais, que diziam: olha, não faça isso que Deus castiga. Está vendo os castigos de Deus? O menino tinha a ideia de que Deus era alguém que ficava observando e a menor vigilância agia desfavorável. Ele ficava com medo, ansioso, não dormia direito. Então, essa falta de educação com relação a esses temas, acredito, é que nos deixa como herança esse medo da morte, que continua sendo para muitos uma grande desconhecida. E as provas da imortalidade da alma? Onde podemos buscá-las? Para quem quiser, sem peias ou amarras de ultrapassadas proibições religiosas, honestamente consigo mesmo ter a prova da imortalidade, basta tomar conhecimento e aceitar milhares de provas que todos os dias são produzidas através da intervenção dos Espíritos entre nós, das mais variadas formas. De todos esses tipos de evidências que estão ocorrendo, cartas consoladoras, por exemplo, um caso, provas da reencarnação, essas curas, entre aspas, que existem e que todos se comprovam, aqueles que é curado, que é o plano espiritual que aconteceu, independente da comprovação da ciência, qual de todas essas evidências que estão acontecendo você acha que vai avançar cada vez mais para comprovar essa realidade do plano espiritual? Bem, nós temos também a transcomunicação, né? Transcomunicação, bem lembrado. Mas o fenômeno mediúnico, ele sofre um alargamento muito grande. Da época de Kardec para cá, os médiuns são inumeráveis. Em todos os aspectos, em todos os sentidos, na ciência, nas artes, na filosofia, nas religiões, os espíritos estão ostensivamente nos auxiliando. Basta que alguém se predisponha, tenha um filigranazinho de boa vontade, os espíritos estão lá investindo. Nesse campo da cura, das medicinas alternativas, complementares, acredito que os espíritos estão bem atuantes. Eu, como corro o Brasil todo, muitos centros espíritas têm tratamento magnético, cromoterapia, medicinas alternativas, temos os espíritos consolando as pessoas através de cartas e agindo mesmo até conselhos materiais, como o Espírito de Verdade, Allan Kardec, né? Vou te ajudar até no plano material, porque não te ajudar a viver seria não te amar. E nós temos essa ideia de que os espíritos são inatingíveis, fazemos muita cerimônia, e os espíritos que nos dirigem pelo lado espiritual, nas reuniões mediúnicas, por exemplo, eles são ligeiramente acima de nós. A própria palavra superior exige um complemento. O livro dos espíritos foi escrito pelos espíritos superiores. Superiores a quem? Superiores em último grau ou superiores a nós? Superiores a nós, tantos que deixaram o nome lá, Sócrates, Platão, Franklin. Então, eles são companheiros que viveram mais, têm mais experiências, alargaram os passos, estão na nossa frente e fazem toda a questão de nos resgatar, né? De nos auxiliar. Não devemos ter essa cerimônia toda e entender que eles têm prazer, têm isso até como missão, nos ajudar. Desde que haja um grupo de estudo, um grupo mediúnico, quando se forma, imediatamente aparece alguém pelo lado de lá para complementar. Lembre que quando formei um grupo para estudar o perispírito, que durou 10 anos, o estudo do perispírito, para escrever o livro Perispírito, suas modelações, formou-se um grupo no mundo dos espíritos para estudar esse tema também. E eles disseram, não, quando vocês formam um grupo aqui, espíritos que têm afinidade com esse tema também se juntam e existe um intenso intercâmbio durante o sono e até, se vocês quiserem, mediunicamente. Então, quando a gente esbarrava numa dúvida, não, isso aqui não dá, vamos perguntar ao grupo paralelo, o grupo de lá. E foi feito o livro com esse intercâmbio. Então, tudo que nós temos a fazer é confiar, né? e perseverar, porque os bons espíritos
estão aí com a função de nos fazer evoluir, de nos auxiliar a sermos pessoas melhores. Nosso Mestre Jesus também ressaltou muito nossa condição de espíritos imortais. Seu Evangelho está repleto de mensagens exaltando esta realidade. O Espiritismo não só afirma, o Espiritismo comprova a imortalidade da alma. Quantas provas temos da imortalidade? Basta ter ouvidos de ouvir, olhos de ver e inteligência para entender. No Brasil, temos na atualidade muitos médiuns atuando na psicografia, sejam obras literárias, sejam cartas consoladoras. Neste campo de cartas consoladoras, os mais destacados atualmente são Carlos Bacelli, em Uberaba, e Zé Araújo, em Blumenau. No Brasil, tivemos um dos maiores médiuns do mundo, que foi Chico Xavier, o qual, além de ser o amor encarnado no campo da caridade, intermediou mais de 400 obras literárias, escritas pela espiritualidade superior, além de trazer consolações para dezenas de famílias, através de entes queridos que já haviam transposto o túmulo. Este tema de cartas consoladoras, inclusive, valeu a Chico a produção de um filme brasileiro de grande sucesso, As Mães de Chico. Com fé, tudo se resolve. Que bom que você está aqui. Guilherme não quis me acompanhar. Seu marido precisa muito da nossa ajuda, mas nós é que temos de ir até ele. Minha filha, você agradeceu a sua babá? Não, Chico. Perdoei de coração, mas agradecer não. Você devia. Seu filho estava destinado a partir de todo jeito. Ela foi o instrumento dessa partida. Imagina se ele tivesse caído do seu colo e não da bicicleta. Você suportaria depois a culpa? Obrigada, Chico. Fica com Deus, minha filha. Boa noite. Theo está presente. Você consegue vê-lo? Querida mãezinha, sou eu, seu filho Theo. Estou aqui com o meu professor e é ele que me ajuda a escrever, porque ainda estou aprendendo. Estou te vendo. Sinto saudades, mas minha alegria em estar aqui é maior do que tudo. Eu já estava doente quando brincava e falava com você. Depois bati com a cabeça no chão, mas fiquei forte. A cabeça ficou pesada não da queda, mas de uma doença que nasceu comigo. Lica não teve culpa de nada. Vai, Theo, vai! Vai, artilheiro! Golaço do Theo! Eu não sei
sei fazer isso, Guilherme. Eu sou muito ruim. Vem cá, me dá um abraço. Vai, minha filha, vai. Eu não tive coragem de entrar. Eu tentei, mas eu não consigo. O que importa é que você tá aqui. Então? Ele veio ao nosso encontro. O nosso menininho. Como é que você pode saber que é ele? Fala de mim, fala de você. Fala do meu pai. Fala que a Lica não teve culpa. Quando chorei muito com dor de cabeça, você ligou para meu pai. Ele ficou assustado e com muito medo. Depois não vi mais nada. Tudo ficou tão escuro. Depois ouvi meu pai chorando por mim. Quis responder, não consegui. Não podia mais. Depois dormi. Quando acordei, estava perto da minha bisavó Lia, que me abraçou e disse que ia cuidar de mim, como você fazia. Desde então, eu estou cercado de carinho, atenção. Por isso, mamãe, não chore mais por mim. Estou bem. Seja forte, ajude meu pai. Quero que ele se lembre dos nossos momentos de felicidade, como o nosso passeio na praia, quando brincamos juntos de mergulhador. Nada apaga a eternidade desses momentos felizes, papai. Um dia estaremos juntos de novo. Amo muito vocês dois. Do seu filho, Theo. Como é que pode isso, Elisa? Como é que ele sabia de tudo isso? O nosso filho? Um abraço aos teleouvintes, espectadores, muita paz, muita alegria. Realmente, né? Parece que não caiu a ficha da maioria, né? Mesmo a gente que supõe que já caiu a ficha porque está nesse contato do esclarecimento espírita, da vivência mediúnica, acho que tem sempre uma fichinha para cair, né? Tem sempre algo mais para a gente poder ver sobre esse assunto. Por exemplo? O mundo espiritual é uma revelação atrás da outra. Imortalidade é uma revelação atrás da outra. Acho que o primeiro grande passo, respondendo caiu a ficha, é saber que somos imortais. Saber que a vida não acaba com a matéria. Mas o que vem depois disso é um universo, é um contínuo de revelações que não cessa. Nós vemos aí pelas várias obras mediúnicas que estão surgindo recentemente por vários médiuns. A minha própria experiência mediúnica faz parte disso. Cada dia um ponto novo, uma reflexão nova, e você vai vendo o morrer por uma perspectiva cada dia inovadora. Você pensa assim, puxa, não faço nem a menor ideia como é que vai ser a minha passagem, como é que eu me situo dentro disso. É sempre uma novidade.
E, Vanderlei, será que esse fato de não cair a ficha ainda tem a ver com essa quantidade enorme de pessoas que têm medo da morte? Não cair a ficha, eu acho que, sobretudo, tem a ver com o que fala o Livro dos Espíritos, com o materialismo humano, com o apego do ser humano a essa visão da nossa dimensão exclusivamente, né? Quando foi perguntado aos espíritos como que o espiritismo poderia colaborar com o progresso, o que foi dito a Kardec foi exatamente isso, destruindo o materialismo, que enceguece, que torna inviável uma visão de mundo mais imortal, mais desapegada. Então, acho que, sobretudo, está por aí, com esse apego, né, às coisas materiais. Mesmo para nós que temos uma visão espírita de vida, apego não significa somente a bens, a situações contextuais. Apego a crenças, por exemplo. Eu tenho dito muito sobre isso para o espírita. O nosso apego a preconceitos, o nosso apego a crendices, nosso apego aos próprios conceitos espíritas sem você abrir um leque de opiniões. Tudo isso, de alguma forma, pode ser enquadrado dentro de uma visão materialista de vida. Em questão de mortalidade, é um problema semelhante à fé. Há aqueles que nascem com fé, outros que nascem sem fé, que têm muita dificuldade para acreditar, principalmente nas realidades espirituais. Eu fico nesse primeiro caso. Eu já nasci com a convicção da imortalidade, nunca coloquei em dúvida, sempre tive certeza absoluta de que nós somos imortais, que eu vim de algum lugar e vou retornar para esse lugar. E o Espiritismo representou para mim, pura e simplesmente, uma visão mais clara, mais objetiva de alguma coisa que já existia em consciência em mim. Então, não há problema nenhum relacionado com a imortalidade. Não é uma mera crença, é uma certeza. Eu sei que a imortalidade é uma realidade. E para aqueles que não caiu a ficha, o que você diria? Eu acho que pelo Espiritismo nós podemos ter uma visão muito clara, muito objetiva das realidades espirituais. A pessoa que estuda Espiritismo, ela fatalmente vai chegar à conclusão sobre a sobrevivência da alma. Basta analisar as manifestações mediúnicas, o que vem da espiritualidade, o testemunho de médiuns extraordinários como Chico Xavier, que recebeu milhares de mensagens de espíritos desencarnados dirigidas aos familiares, plenas de consolo, de informações que caracterizavam que realmente eram esses espíritos ou as almas dos mortos que ali estavam. Então eu entendo que para quem tem dificuldade para acreditar na imortalidade, estude Espiritismo, estude tudo aquilo que a doutrina nos oferece a respeito do assunto, dificilmente a pessoa deixará de acreditar, porque realmente o Espiritismo é muito convincente a partir do próprio fenômeno mediúnico quanto a essa realidade. Richard, você acha que talvez esta falta ainda de consciência da imortalidade é que traga o medo da morte para a maioria das pessoas? Em parte sim. O medo da morte tem, na verdade, várias origens. E uma delas, muito forte, diz respeito ao instinto de conservação. Nós temos um instinto de conservação como todos os seres vivos, então não encaramos com tranquilidade a morte. A gente quer viver o instinto humano. Por outro lado, o desconhecimento a respeito do que vai acontecer conosco quando desencarnarmos também é motivo de temores, de dúvidas em relação às pessoas, com relação à morte. Há a questão da consciência pesada, o cidadão às vezes não está tendo uma vida compatível com os princípios da moral, dos bons costumes, e de repente ele sente isso, encara com um certo receio a sua própria morte, a iminência ou a possibilidade de morrer. Então há uma série de fatores, e dentre eles a falta de crença na imortalidade também passa a ser um motivo de temor da morte, porque naqueles que não têm a crença na imortalidade, o instinto de conservação funciona mais forte ainda, é mais forte. O cidadão tende a ter mais dificuldade para encarar a morte, porque na sua concepção vai terminar no nada e ninguém quer acabar no nada. Mas você é imortal, já caiu a ficha? Você é imortal
Já caiu a ficha? Há muito tempo. E não é por questão religiosa, é por questão de lógica. Lógica que está muito acima de religião e de fé. Porque é aquilo que não tem jeito, você tem que aceitar. Não é P por imposição, é P pelo racional. Já caiu mesmo. Ela Maria, aqueles telespectadores, para o telespectador que não caiu a ficha, o que você diria? Usar a cabeça. Não é usar a fé, usar a cabeça. Pensar, raciocinar, comparar, verificar, fazer cálculos, observar bem. Você vai ver que tem certas coisas que parecem que são impositivas, parecem que são apenas exigências religiosas, mas não são não. São lógica, pura lógica, do mesmo jeito que existem bilhões de galáxias, cada uma dessas galáxias com bilhões de sóis dentro, falamos sóis, não planeta, porque planeta, cada sol tem um monte de planeta em volta. Aí já nem cabe na nossa cabeça contar isso. Assim como é lógico você ter que aceitar, Deus dê a ele o nome que você quiser, um ser de uma inteligência, quer dizer, incalculável pela nossa mente, a questão de que nós não somos apenas este corpo, segue a mesma lógica, a mesma ética, o mesmo racional. Você sabe, Nelson, quando surge assim um questionamento, não é? Uma pergunta assim que remonta uma avaliação de vida, não é? Uma avaliação de vida, eu entendo que você que está aí nos vendo deve começar a raciocinar da seguinte forma: se eu disser que sim, qual vai ser o próximo passo? Qual vai ser a próxima compreensão? E se eu disser que não? Aí eu também lhe pergunto, tá, você disse que não, qual vai ser seu próximo passo? O não crer em nada? Isso vai lhe fazer bem? Pelo sim, pelo não, acredite, viu? Vai ser melhor. Legal. Medrado, e para esses, será que é esses que não acreditam na imortalidade são exatamente aqueles que têm medo da morte? Não necessariamente, eu não penso assim. Eu acredito verdadeiramente, Nelson, que não existe aquele ateu convicto, não. Não acredito nesse ateu convicto. Eu acredito naquele que tem a dúvida filosófica, sabe? Mas será mesmo? Porque nós trazemos essa intuição, acho que isso é um processo muito nosso. Então, a esses que ainda estão nesta dúvida filosófica, é uma questão de tempo. Agora, olha lá, para não despertar quando chegar do lado de lá, não é? Encerraremos nosso programa com um depoimento dado com exclusividade ao Visão Espírita, de uma mãe que teve seu filho assassinado na porta de sua casa em São Paulo e que o espírito desse filho, meses depois, veio dar a prova da sua imortalidade através da mediunidade de cartas consoladoras do médium Zé Araújo em Blumenau. Meu filho foi vítima de latrocínio no dia 9 de abril de 2013, um caso que repercutiu no Brasil inteiro. Ele entregou o celular, eu moro em São Paulo capital, no Belenzinho, na porta do meu condomínio. Ele estava chegando do estágio dele na Rede TV, um bandido menor de idade foi assaltá-lo. Ele entregou o celular e ainda assim o rapaz atirou na cabeça dele, um tiro fatal que infelizmente levou ele a desencarnar. Isso foi agora em abril? 9 de abril de 2013. Ok. E o que, no caso, o médium Zé Araújo teria a ver com esse caso? Então, são duas psicografias já que eu recebi através do médium Zé Araújo. Uma agora, faz 10 minutinhos, que ainda estou muito emocionada, é difícil de falar até, mas meu filho está conseguindo se comunicar com a gente através dessas sessões de psicografia. E o que eu falo assim, ele passa dados que, além de ele mostrar que ele está muito vivo e acompanhando o que a gente está fazendo aqui no nosso dia a dia aqui terreno,
ele dá detalhes na psicografia que o médium não teria como saber. Por exemplo? Por exemplo, o fato que ele falou da namorada dele, da Isadora, lá no Belenzinho, infelizmente, está tendo uma série de assaltos. Inclusive, um próximo à casa dela, onde ela mora, teve também um tiro, tudo. A sorte que o tiro não pegou na pessoa e, graças a Deus, não teve um desfecho fatal. Então, ela falou que ela está com medo, ela não sai mais a pé na rua, ela vai de carro, se tiver que ir até a padaria da esquina ali, ela vai de carro com o pai ou com a mãe. Então, na psicografia agora, ele falou para ela, que mandou um recado, que ela pode andar a pé pelo bairro, que ela vai viver muitos anos ainda, que não vai acontecer nada com ela, porque que ele a está protegendo, né? Quer dizer, é um fato extremamente particular, né? Sim, era do seu filho, não tinha como ninguém saber, muito menos o médium, né? O que traz isto tudo para você, Marisa? Me traz a certeza de que ele continua muito vivo, que ele está muito próximo da gente e que a nossa, como diz aquela prece do caminho de Santo Agostinho, ele só está do outro lado do caminho, que um dia com certeza a gente vai se reencontrar. Que legal, que legal. Marisa, para essas pessoas hoje, cujos entes queridos, né, partiram há pouco tempo ou há mais tempo, o que você, como uma mãe, com essa percepção e esse sentimento que você está tendo hoje, né, da certeza que o seu filho está vivendo, continua vivendo, o que você diria para essas pessoas que hoje ainda estão nessa condição da incerteza se o seu parente, o seu ente querido, continua vivendo ou não? Eu diria para elas aceitarem esse fato. Eu falo isso, eu tenho muita fé, eu sou uma pessoa extremamente religiosa, espiritualizada e pega na Bíblia. A Bíblia tem várias passagens que Jesus Cristo fala que aqui não é o fim. Aqui não é o fim de nada, aqui é só um começo. Aqui como a gente costuma dizer, nós somos seres espirituais numa passagem terrena. Aqui é só uma escola, um aprendizado, um processo para a gente evoluir. Como meu filho, infelizmente, ele partiu antes, me dói muito a falta dele fisicamente na minha vida, tudo que nós vivemos e tudo mais me faz falta, mas ao mesmo tempo me reforça cada vez mais a minha fé nessa minha religião que eu abracei e que me dá sustento, me dá consolo de saber que eu tenho certeza que ele está vivo e que eu vou encontrar com ele. Então, para todas as pessoas que não têm essa certeza, busquem ajuda num centro espírita sério, procure um centro próximo. Eu posso disponibilizar o meu e-mail para quem quiser conversar comigo. Eu estou disposta a levar também essa mensagem de amor e consolo para as mães ou pais ou famílias que perderam esses entes queridos e que estão sofrendo sem saber que nós estamos muito próximos, eles estão com certeza do lado da gente. Neste mundo que vivemos, cercados de tanta materialidade e interesses imediatos dos mais variados, nosso sucesso pessoal como espíritos imortais que somos, somente acontecerá quando estivermos muito mais próximos de responder afirmativamente: somos imortais, sim, já começamos a pensar nisso.